não estava no ônibus porque não atuou no jogo contra o Corinthians, mas como é que você avaliou essa circunstância também? Boa tarde. Eu acho que tudo depende de um ponto de vista, né? Porque se você tratar realmente um clássico como um campeonato à parte, e você perder um campeonato, é bem complicada essa situação. E eu entendo porque eu sou torcedor, fui torcedor. Quando eu estou em casa assistindo o jogo do Palmeiras, que eu não posso jogar, eu acho que eu corneto mais do que eles. Prefiro até assistir o jogo em separado da minha família. Então, quando você joga em clube grande, você não pode esperar outra coisa do que isso, né? Mas eu acho que o importante é, depois disso, no jogo, não haver nenhum tipo de manifestação e sim apoio ao time, né? Isso é o importante. Quando você sair para você jogar e entrar dentro de campo, principalmente quando você joga dentro de casa, né? Por que a gente fala a nossa força é a gente jogar em casa? Por que quando o Boca joga em casa o Boca é forte? O River, o Flamengo... Porque a torcida faz a diferença. E assim sempre foi com a torcida do Palmeiras, né? Quando a gente joga em casa, a gente faz a diferença. Então eu acho que o importante é dentro de casa, quando você jogar, você ter o apoio da sua torcida. E eu queria falar um pouquinho da sua temporada, né? Eu falei da temporada do Palmeiras, eu queria falar da sua, você volta ao time, né? Depois de ser poupado e depois da suspensão também. E eu queria que você avaliasse como é que está o ano para você, porque está num alto rendimento, tem atuado aí, mas como é que você olhou essa temporada também, as oportunidades que o Roger tem dado? Eu acho que a oportunidade, ela, de certa forma, tem dado um segmento por causa da regularidade dentro de campo, né? Eu ano passado eu comecei muito bem também, sabe? Nós começamos bem, depois eu tive um problema que todo mundo sabe, eu acho que aquilo dali interferiu bastante. Esse ano, graças a Deus, não tive nenhum tipo de problema e isso tem dado realmente sequência no meu trabalho. Isso é muito importante para mim, porque eu vim para cá para ajudar, para ser ajudado dentro de campo, né? Então eu fico feliz de poder estar atuando em bom nível, atuando com uma regularidade que tem feito com que eu pudesse ajudar meus companheiros. Isso é muito importante. Felipe, boa tarde. Você acabou não atuando na partida contra o Corinthians na final, por conta daquela expulsão, e acabou não atuando na partida seguinte contra o Corinthians, por conta do cartão amarelo. Quero saber o seguinte, como ficou a tua cabeça observando, muitas vezes, os torcedores, alguns, claro, falando que o time não entrou como se fosse um clássico, o time não entrou como se fosse um derby, e muitas vezes citando o teu nome, faltou o Felipe Melo que entra com aquela vontade. Como o grupo recebeu isso e você recebeu isso? Mas volto a dizer do ponto de vista, né? Por quê? Mas se o Felipe Melo estivesse dentro de campo, eu teria dado uma voadora no fulano. Aí se o Felipe Melo estivesse dentro de campo, eu teria dado uma voadora no cara, o Felipe Melo seria suspenso 7 jogos, 10 jogos, e o mesmo pessoal que falou que eu teria feito aquilo dali ia falar, mas não pode jogar no Palmeiras, ia deixar o Palmeiras fora, ia deixar o Palmeiras tal, né? Eu creio que foi um jogo na qual o Palmeiras poderia ter feito mais, mesmo assim até 1-0 o Palmeiras estava jogando de igual para igual fora de casa, né? É bom frisar uma situação que eu acho que é muito importante, que quando acontece com o Palmeiras, sobretudo com o Palmeiras, existe replay, quando não tem replay é câmera em cima de outra câmera, que puxa daqui, puxa dali. Quando o Jailson deu uma entrada, que ele primeiro pegou a bola, ele foi expulso depois, todo mundo sabe do lance. E nesse mesmo jogo eu vi alguém fazendo a mesma coisa com o Borges e não vi nenhuma repercussão, nem cartão amarelo, nem nada. Eu acho que tem que ter uma situação de que seja igual para todos, né? Já passou o jogo, acho que parabéns para eles, porque dentro de casa fizeram o papel deles. Nós realmente, até 1-0, até depois poderíamos ter empatado naquela última bola, né? Mas acho que não faltou empenho, não faltou dedicação. Acho que faltou realmente a bola entrar, mas é sempre ruim você perder um clássico, né? Pela história que tem, pela rivalidade que tem. Haja visto o que aconteceu depois do clássico. Mas é na dor que a gente trabalha bastante para a gente, de repente, no futuro, né, a gente dar a volta por cima. No ano passado, você viu um técnico chegar aqui, ter uma campanha muito boa no começo do ano, e por conta de um tropeço ou outro, e a pressão, muitas vezes, da torcida, ser mandado embora, o Eduardo Batista. Nesse ano, o Roger Machado iniciou o seu trabalho, conseguiu o vice-campeonato paulista, uma campanha espetacular na Libertadores, e há algumas
correntes pedindo a saída do Roger. Nesse momento, o clube não trabalha com essa possibilidade. Sinceramente, eu acho certo? que isso aí é política, não é possível. Mas não tem lógica você pedir a saída de um treinador que está fazendo um ótimo trabalho. A gente acabou de classificar numa tal de Libertadores aí em primeiro geral. No grupo que muitos falaram que seria difícil classificar. Eu não creio que seja por causa do trabalho, não. Porque o trabalho está sendo muito bem feito. Todos nós somos cobrados aqui dentro. Porque às vezes as pessoas acham... Vamos lá, mas o Roger ficou sentado, o Roger não cobrou do time e tal. Eu acho que tem muita gente realmente que faz esse teatro, de repente, fora, pro externo, pros torcedores, e dentro é um cara que não cobra. O Roger não é dessa maneira. O Roger é um cara que cobra e cobra muito. E não é o capitão, o segundo capitão, o fulano, o ciclano, cobra de todos da mesma forma. Então, o trabalho está sendo muito bem realizado. A gente vem melhorando a cada jogo. Faz parte, eu acho, o erro, né? Ele vai errar em decisões, nós vamos errar em decisões dentro de campo. Eu errei numa decisão que eu tomei errada no jogo contra o Botafogo, que acabou tomando um gol, quer dizer, então faz parte, o erro faz parte, mas o importante é o bom trabalho que está sendo feito, o importante é a confiança que ele tem de nós jogadores, da diretoria e eu creio dos verdadeiros torcedores do Palmeiras também. Felipe, boa tarde. Você falava há pouco que você entende uma cobrança pós-clássico, que clássico é um jogo à parte, mas que dentro do jogo, no momento do jogo, é importante ter o apoio da torcida. Nesse ponto, independentemente de você ter atuado ou não contra o Júnior, você considera que foram injustas as vaias e as cobranças ao time durante o jogo, no intervalo do jogo? Eu não estive no estádio, eu fiquei em casa, porque eu estava fazendo algumas situações no meu pé, então achei melhor ficar em casa. E como eu falei, fico muito nervoso quando assisto o jogo. Então prefiro ficar em casa, porque o último jogo que eu saí, enfim, as outras pessoas vêm eu gritando, gesticulando e acaba que pega mal para mim. Mas eu escutei algumas vaias que não foi... as vaias não veio nem as vaias do intervalo do jogo não veio nem da torcida organizada. Veio do pessoal mesmo normal. E no início teve um certo xingamento ao treinador. Volto a dizer, eu entendo a raiva do torcedor quando você perde um clássico, quando você perde um jogo, é normal. Eu como torcedor, sou assim, o time ganha, eu tô feliz pra caramba. O time perde, eu tô... Ninguém serve para nada. Faz parte, porque é emoção, é coração, sabe? Muitas vezes ultrapassa essa situação de razão. O cara age com peito, né? Com coração. E isso aí é isso que faz o futebol mover multidões. É o coração. Mas a partir do momento que você entra dentro de campo, eu acho que tudo isso tem que ficar para fora. Tem que gritar, tem que cantar o hino do clube, tem que cantar o nome do jogador. Se não quiser cantar o nome do jogador, é clube, é Palmeiras, é porco. Eu acho que isso aí faz com que o jogador dentro de campo... Isso aí é uma gasolina, é um combustível a mais do jogador dentro de campo. É óbvio que existem jogadores e jogadores. Isso aí é normal do ser humano. Por quê? Às vezes uma vaia para certos jogadores vai transformar isso em força. E uma vaia para certos jogadores vai fazer com que o jogador abaixe a cabeça. Isso aí, em todos os clubes tem jogadores dessa maneira. Então é sempre importante, quando o Palmeiras entrar em campo, que a torcida do Palmeiras esteja presente, já está, né? Porque a gente vê aí a festa que eles fazem, realmente é bonito de se ver. Independente, nós perdemos o campeonato em casa e no jogo seguinte contra o Boca, a gente tem que frisar, estava lotado e todo mundo cantando, vibrando, né? E foi muito importante isso. Mas eu acho que tem que ser isso aí, tem que dar sequência. Eu acho que nós temos que ter, temos que ter voltar a ter um pouco mais como posso dizer, mais junto, temos que estar mais juntos da torcida, e a torcida mais junto do Palmeiras. Eu acho que isso aí é importante para nós jogadores, é importante para os torcedores também, né? Porque às vezes não vê o que está acontecendo aqui dentro e vê pela mídia, ou então vê de fora, lê um jornal ou outro, e não sabe qual é a real coisa, a real situação. E aqui temos realmente um grupo que trabalha e trabalha muito, e sobretudo é um grupo que tem vergonha na cara, que quando perde o jogo, nós somos os primeiros a estar bem com raiva aqui, não sair de casa, isso é muito importante. É brio, vergonha na cara.
Felipe, boa tarde. Apesar das derrotas para o Corinthians, o Palmeiras está muito bem na temporada, porque na Libertadores é a melhor campanha, está com a situação bem encaminhada na Copa do Brasil, no Brasileiro também está perto ali dos líderes. Pela qualidade do elenco, você entende que o time tem força para chegar, para brigar pelo título nas 3 competições e levar? Isso aí tem que ter, né? Tem que ter, porque senão a gente vai, com certeza, acontecer o que aconteceu depois do jogo do Corinthians. Foi montado um grupo, um elenco para lutar por todas as competições. Até então, estamos aí. Uma coisa é você lutar, outra coisa é você ganhar. E a nossa ideia é vencer as competições que a gente tem jogado, que a gente está jogando, né? E a gente está fazendo de tudo. Sobretudo eu, que nunca ganhei nenhum título aqui no Palmeiras. Então, nós que não vencemos aqui, a gente está com realmente muita gana de vencer, né? Para entrar de uma vez por todas na história do clube. Felipe, você é um cara muito sincero e você falou ano passado que o problema que você teve acabou te atrapalhando. Hoje você está numa fase muito boa. Eu queria que você relatasse, e você, ninguém é melhor do que você para falar sobre isso, do ambiente do ano passado em relação para esse ano, internamente, dentro do grupo de jogadores. Tem muita diferença do que estava aqui ano passado para esse ano? Mas então, se eu falar que tem muita diferença, que o grupo agora é um grupo que está muito unido e tal, automaticamente eu estou crucificando o pessoal que estava aqui. Então é bem complicado eu falar, não, mas agora nós estamos melhores e tal. É claro que quando você tem um ano a mais, né, jogando junto, ou seja, cria-se uma melhor casca, uma melhor amizade, se familiaria muito mais rápido. Essa situação é importante, óbvio, isso aí com o tempo, né? Então, eu acho que essa experiência que nós estamos convivendo junto hoje é muito melhor do que o ano passado, porque ano passado era o início, muita gente chegou, né? Então, o ano vai se passando, os anos vão se passando e a gente, juntamente com esses anos aí, a gente vai criando mais amizade, criando mais respeito, né? Isso que eu acho que é importante, é isso que eu acho que tem mudado aqui dentro do Palmeiras. Felipe, aproveitando o início da tua coletiva, né, que você ouviu os torcedores falando a respeito de uma provável presença sua no Clássico, qual que é a sua opinião a respeito do lance que foi muito discutido depois do Romero? Você entendeu como desrespeito ou não? Ponto de vista, né? Eu sinceramente acho que ele não deveria ter feito, porque 1-0 o jogo, sabe? Eu lembro a última vez que o Edilson fez isso aí, teve uma confusão, que foi feia a confusão isso aí. Eu acho que poderia ter evitado. Mas como tudo na vida, gira, né? Tudo gira na vida. Às vezes, a gente... Eu não quero entender que ele tenha feito uma situação dessa para provocar o Palmeiras, né? Porque nesse momento ele está provocando a instituição. Então, eu acho que poderia ter sido evitado, mas eu não vou falar se realmente ele quis ou não quis fazer, qual era a ideia dele, porque, não sei, é com ele, com Deus, enfim. Eu acho que poderia ter sido evitado, sim. Com certeza, acho que no passado, o Palmeiras vencendo o jogo, jamais aconteceria isso. Se acontecesse, eu seria o primeiro a ir contra, né? Mas abre realmente uma proporção para, de repente, no futuro acontecer. Isso é complicado, porque, como eu falei há pouco tempo atrás, o futebol envolve emoção, né? E isso aí gera realmente ódio dos torcedores rivais. Você imagina só, Felipe Melo pega a bola no final e faz a mesma coisa. Você imagina como é que seria o torcedor corintiano ver isso aí? Até os jogadores também. Então é uma coisa que poderia ter sido evitado, mas já passou, aconteceu, né? Toda ação gera uma reação. Então, vamos ver que no futuro, vamos esperar que no futuro não tenha nenhuma reação brusca. Felipe, boa tarde. O Palmeiras, neste ano, tem um aproveitamento melhor até como visitante do que como mandante. Na Libertadores ganhou as 3 fora de casa, ganhou do Boca. Queria saber a sua opinião, por que você acha que isso acontece? Você acha que também, talvez, a impaciência da torcida nos jogos em casa pode pesar para o time, às vezes, tropeçar, empatar alguns jogos aqui? Não, acho que quando os times vêm aqui, os times vêm mais ou menos como a Chapecoense, né? A gente não vai chutar a bola no gol dos caras, vamos ficar todo mundo defendendo, vamos ver o que vai acontecer. Se entrar uma bola no início do jogo, toma de 5. Se não entrar, a gente consegue empatar. Acho que isso é diferencial de tudo isso. A gente joga contra o Boca vem bem fechadinho. Fora de casa, a gente tem um pouco mais de espaço para jogar, né? Porque eles têm que sair para o jogo. Então,
Eu acho que não é fácil você hoje jogar contra um time muito bem armado e um time que vem jogar por uma bola no contra-ataque, é bem complicado. E essa situação de impaciência, o torcedor fica impaciente, mas nós jogadores também, porque a gente precisa da vitória, né? Principalmente quando se joga um campeonato tão importante de pontos corridos como o brasileiro. Você não pode deixar ponto, sobretudo em casa. Então, acho que isso é o diferencial. Valeu, boa tarde.